Paz do Senhor, irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia, sentado mesmo como você está. Deus esteja abençoando a nossa orquestra. No Evangelho segundo escreveu João, vamos ler capítulo de número 9. João, capítulo de número 9, vamos ler o versículo de número 3. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 9 e o versículo de número 3. Lembrando, você que tem seu filho até 11 anos de idade, simultâneo ao nosso culto, está acontecendo também um culto infantil aqui nos fundos da igreja, no salão social da igreja, o culto infantil. João capítulo de número 9, versículo de número 3, diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Vamos ler ainda o capítulo 11 e o versículo de número 4. Capítulo 11 do Evangelho de João, versículo de número 4. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, aos irmãos, ao pastor Lázaro, que mais uma vez confiou o púlpito da igreja, para que nós estivéssemos ministrando a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4, diz assim: E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Se puderem permanecer com a Bíblia aberta, nós vamos palmilhar um pouquinho na Bíblia hoje. Eu quero ministrar com o tema o sofrimento humano e a glória de Deus. Irmãos, nós estamos em um culto evangelístico, e quando nós vamos preparar algo, orar a Deus pedindo algo para ministrar num culto evangelístico, a ideia que nos surge à mente é de pregar a respeito da crucificação de Cristo. E hoje não vai ser diferente. Eu quero pregar sobre a cruz de Cristo. Só que Deus também levou a minha mente para um lado muito interessante, que às vezes as pessoas perguntam, Às vezes na faculdade somos indagados, em tantos outros lugares somos indagados. Será que Deus está alheio ao sofrimento humano? Será que Deus não tem visto algumas pessoas sofrerem tanto? Nós temos visto tantas notícias de catástrofes e tragédias, e como Deus está com toda esta situação? Eu quero hoje, irmãos, falar a respeito do sofrimento humano e o impacto que isso causa na sua vida espiritual. E quando nós olhamos para essas histórias, me surge uma pergunta: quem de nós que gostamos de sofrer? Quem gosta de sofrer, irmãos? Será que alguém ousaria dizer: não, eu gosto, eu gosto de sofrer, eu gosto de sentir dor, eu sou masoquista, tantas coisas. Ninguém gosta de sofrer, ninguém. E nós vemos, meus irmãos, que a Bíblia vai tratar também a respeito desse tema. Que tema, irmão Jonathan? O sofrimento humano. Eu quero falar um pouquinho sobre o sofrimento humano, mas não de acordo com os filósofos, porque os filósofos eles vão vaguear com seus pensamentos muito distantes da realidade da qual nós vivemos. Mas a Bíblia nos diz que, por exemplo, o sofrimento, ele é uma intromissão alheia do mal naquilo que Deus criou. E que quando Deus revelar o seu o novo céu e a nova terra, não haverá o sofrimento. Nós vemos isso na Bíblia, lá em João capítulo 14, onde o evangelista, da qual também o nosso irmão presbítero irmão Laércio ministrou ontem, o evangelista ele vai dizer: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar um lugar.
E se eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o desejo de Deus, é de nos livrar de uma vida de sofrimento. Nós precisamos entender que o sofrimento, irmãos, nós estamos sujeitos ao sofrimento nesta terra, por causa da natureza caída do homem. Quando o homem peca, o homem ele é sobrecarregado de doenças, de enfermidades e tantos outros males. Quando o Adão peca, isso passa a nós. Mas o desejo de Deus é de nos livrar disso. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 vai dizer que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá nada disso, irmãos, lá no céu. Sabe por quê? Porque o Senhor nos levará para uma terra onde não tem sofrimento. Isso não é utopia, irmãos. Isso vai acontecer. E o mais lindo, irmãos, é que pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer agora, enquanto eu estou ministrando. Pode acontecer antes do término desse culto. Nós estarmos ouvindo a palavra de Deus e de repente as trombetas soarem no céu e o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Pode ser hoje. Pode ser hoje isso. Por isso a minha alma clama, Maranata, ora, vem Senhor Jesus. A Bíblia também nos diz sobre uma mulher, em Lucas capítulo 13, que há 18 anos ela andava encurvada. E quando Jesus libertou aquela mulher, alguns vieram indagar Jesus, e Jesus falou, olha, essa mulher ela estava presa e foi liberta. Então Jesus ele entendia que o sofrimento, que as doenças, isso era algo desta terra, era algo imposto pelo maligno. Por isso que quando Jesus ele toca na mulher, manifestando, como eu já preguei aqui algumas vezes atrás, que quando Jesus ele tocava nas pessoas, manifestava a natureza real de Jesus e as pessoas eram curadas. Quando você ora por alguém que está enfermo, que você determina a hora, queira entender como você queira, mas aquela pessoa é curada, você está manifestando uma natureza que nós teremos quando chegarmos no céu. Então o sofrimento, irmãos, é uma intromissão alheia ao bom mundo de Deus. Também o sofrimento é fruto do pecado presente. É a famosa lei da semeadura. Às vezes nós esquecemos disso, mas tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Então o sofrimento faz parte do pecado presente. O sofrimento também é devido à nossa sensibilidade à dor. Quem gosta de olhar na televisão e ver, às vezes você passa em determinados canais, que se você deixar por muito tempo, começa a escorrer sangue pela televisão. E isso, irmãos, provoca no nosso coração uma repulsa. Por quê? Porque nós somos sensíveis à dor. A não ser quem, os psicopatas da vida que gostam de ver e sentir a dor pelos olhos das pessoas. Nós não, nós somos sensíveis a isso. E também o sofrimento é devido ao ambiente que Deus nos colocou. Nós estamos aqui na terra, somos sujeitos a qualquer tipo de catástrofes da natureza ou moral também. Então, meus irmãos, diante dessa introdução, que nós sabemos que o sofrimento ele é possível na vida do ser humano, nós vamos aprender que relação tem o meu sofrimento com a cruz de Cristo. Ou o meu sofrimento, o que o meu sofrimento expressa na cruz de Cristo, ou o que podemos aprender com a cruz de Cristo a respeito do sofrimento. Primeiro, a cruz de Cristo precisa ser na nossa vida um estímulo à perseverança. Mesmo diante das adversidades da vida, mesmo diante do sofrimento, meus irmãos, nós precisamos perseverar. E nós temos exemplo, olha só o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 53 e o versículo de número 7. A Bíblia diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus ele perseverou, irmãos, mediante o sofrimento. Em determinado momento, Jesus está orando e ele disse assim: Pai, se quiseres,
Afasta de mim este cálice, se for possível, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua vontade. Jesus, ele poderia em qualquer momento, irmãos, ter encerrado aquele momento de agonia, ali, no lugar em que ele estava orando. Ele poderia ter encerrado, mas ele perseverou e tomou, e isso torna para nós um exemplo de perseverança em meio aos sofrimentos também. Nós às vezes olhamos para as nossas dificuldades, doenças, frustrações e pensamos que estamos sofrendo mais do que todas as pessoas da terra. Ah, coitado de mim, ah, que dó de mim. Mas a Bíblia diz no livro de Eclesiastes que tudo o que está acontecendo já foi, e que tudo o que vai acontecer está acontecendo. Ou seja, irmãos, não somos só nós que sofremos. Muitas pessoas já tiveram condições piores do que a nossa. Muitas pessoas sofreram além do que nós sofremos, e perseveraram e foram vitoriosas. Por isso nós temos que aprender, irmãos, a depositar a nossa confiança na cruz de Cristo, e entender que em qualquer momento nós seremos livres do nosso sofrimento. A Bíblia vai nos dizer, o salmista está dizendo no Salmo 40, eu esperei com paciência pelo Senhor. Eu não sei os irmãos, mas eu não gosto de esperar. Agora, esperar com paciência deve ser uma tortura um pouco maior. Mas o salmista, ele diz, eu esperei com paciência. Mas ele não esperou em qualquer coisa. Ele diz, eu esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Espera com paciência no Senhor, meu irmão, que em qualquer momento Deus vai bradar na sua vida e você será livre deste sofrimento. A Bíblia nos ensina, irmãos, que o sofrimento, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, Paulo diz assim, que o sofrimento, ou melhor, que todas as frustrações, que nada do que nós passamos aqui se compara com a glória que nós vamos receber lá no céu. É momentâneo, irmãos, isso aqui passa. O mundo passa, as doenças passam, o sofrimento passa, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então persevere na sua enfermidade, persevere no momento de dificuldade. Lembre-se, irmãos, que Deus te dará escape nesta situação. João capítulo 16, o versículo 33, Jesus já alertava, dizendo que no mundo teríamos bonança. É isso, irmão? Teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu perseverei e venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, mesmo passando diante de dificuldade, nós precisamos perseverar, porque assim a nossa vitória será certa. Amém, meus irmãos? Quantos acreditam nesta realidade? Levante a sua mão e diga, eu creio. Então, a cruz de Cristo nos ensina a respeito da perseverança, ou é um estímulo também à nossa perseverança. Outra coisa que nós podemos observar com relação ao sofrimento e trazendo com relação à cruz de Cristo, a Bíblia diz que a cruz de Cristo nos ensina, no momento de sofrimento, que ela é o caminho da santidade madura. Eu trouxe 2 textos para confrontar os irmãos, que está aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 10. Olha que coisa linda que o escritor aos Hebreus está dizendo. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então Jesus, ele foi aperfeiçoado mediante as provações. Nós vemos também aqui no livro de Hebreus, ainda capítulo 5, versículo 8 e 9, dizendo assim, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Então Jesus, mediante ao sofrimento, ele nos ensina, meus irmãos, que a cruz de Cristo é capaz de nos dar vitória no meio do sofrimento. Irmão Jonathan, você está falando de sofrimento aí, mas trabalhei a semana inteira, resolvendo problema lá na empresa, lá no meu serviço. No domingo eu vim para o culto e vejo você falar de sofrimento.
né? Que graça que vai ter isso aí. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida cristã não é só movida de oba-oba, de alegrias, não é só movida de felicidades, de tempos recreativos, não. Nós estamos sujeitos também a passar por dificuldades. Quem sabe tem pessoas que estão me ouvindo hoje, aqui no templo ou pela internet, mas não está conseguindo nem prestar atenção diante de tanta dificuldade que está passando. E nós às vezes, quando estamos com tudo bem com a nossa vida, cruzamos os braços, isso aí não é para mim. Mas irmãos, entenda que se você não passou pela dificuldade, pela provação, ela pode chegar também na sua vida. Que Deus te dê graça para suportar isso. Se você está passando, saiba que Deus pode te dar graça para você vencer esse momento também. E a cruz de Cristo nos ensina, Jesus ele sofreu, mas a Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado e por isso pode ser sacerdote daqueles que têm ele como Salvador. Nós somos aperfeiçoados também no momento de dificuldade. Nós ficamos calejados, irmãos, quando nós sofremos. Nós ficamos firmes na rocha quando passamos por dificuldade. Quando nós vencemos a tribulação, não é qualquer ventinho que derruba, não. A pessoa começa a ter firmeza. Ela venceu hoje, amanhã vem a outra prova, ela já está mais madura para vencer também a outra batalha. E vem a outra no outro dia, irmãos, e ela está madura para vencer outras batalhas também. Tudo isso, irmãos, porque é aperfeiçoada mediante o sofrimento. É claro, é lógico que na ideia de Deus, que a vontade de Deus não é que soframos. Mas ainda que nós soframos, irmãos, entenda que nós podemos ser aperfeiçoados em santidade mediante o sofrimento. Jesus ele quer transformar o nosso ser. Jesus ele quer que nós cheguemos a ir ao céu, sim. O céu foi feito para nós, irmãos. Jesus ele quer que nós vamos até o céu, sim. Mas não dá para entrar de qualquer jeito. E o sofrimento, as decepções, as frustrações dessa vida lapidam o homem para chegar diante de Deus em santidade, numa estatura de varão valoroso. Então, como diz o apóstolo Pedro, não se entristeça quando passares por várias provações, mas esteja em motivo de gozo, né? Esteja em motivo de gozo. Paulo também vai falar muito sobre isso, vai falar que as coisas vão sendo produzidas através da tribulação, e tudo isso mediante a aflição. Então a cruz de Cristo nos ensina que somos moldados numa estatura santa quando passamos pelo sofrimento. Nós vemos que a Bíblia vai nos mostrar, Jesus ele vai nos mostrar pelo menos 3 figuras a respeito da correção, a respeito do sofrimento. Nós vemos a Bíblia falando que nós somos como um pai, que o filho, ou melhor, como um filho, que o pai corrige. A Bíblia vai falar também que a nossa fé é como um material de alto valor, que é provado pelo ourive. A Bíblia vai falar também que diante das nossas provações, diante das nossas decepções, né, diante de tantas coisas, nós precisamos sim ser contristados com várias provações. Mas ainda que nós passamos, não somos vencidos. Ainda que nós passamos por todo esse processo, meus irmãos, não somos vencidos, porque temos em Deus a certeza da nossa vitória. Deus está com você, irmão. Deus está contigo, meu irmão. Eu estou acostumando a fazer isso, eu vou fazer de novo. Dá faz um carinho no ombro da pessoa que está do seu lado assim, e diga: Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo diante dessa dificuldade, irmão. Não se entristeça não, para com essa história de abandonar Jesus, irmão. Vai abandonar Jesus por causa de uma provinha? O que é isso, irmão? Vai abandonar Jesus por causa de uma decepçãozinha? Irmãos, coisas melhores Deus tem para nós. Coisas maiores Deus tem para nós. E isso é um momento, isso passa. Estamos sendo aperfeiçoados, ganhando a estatura de varão valoroso. E quando chegarmos lá no céu, nós vamos cantar aquele hino: valeu a pena. Valeu a pena nós passarmos por tudo que estamos passando. Não se entristeça, não abandone a sua cruz, não deixe Jesus, mas você verá que tudo isso valeu a pena.
Olha só o resultado. Vamos ler lá Salmo 119. Salmo 19, o verso 67. Leia comigo. Salmo 119, o verso 67. Salmo de número 119. E o verso de número 67 diz-nos assim, a palavra de Deus: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Olha, irmãos, que coisa linda. O homem, ele tinha um caminho antes dele ser afligido, mas quando o Senhor provou o homem, como dizem por aí, quando Jesus provou o vaso, a Bíblia diz que agora ele guarda a tua palavra. O homem, quando ele é provado, irmãos, ele fica mais crente, irmão. Ele ora mais, ele ora mais, ele busca mais a Deus. Diante do sofrimento, ele não consegue dormir de noite por causa dos problemas. O que ele vai fazer? Via de regra, né, irmãos? Via de regra, não estou generalizando. Mas em via de regra, o que ele vai fazer? É orar. Ele vai buscar a Deus, porque ele sabe que Deus tem, em via de regra, tem a solução para o problema dele. Ele vai orar, vai buscar a presença de Deus. Agora, como o irmão Laércio falou ontem à noite, o presbítero irmão Laércio, quando está bem, irmãos, malemar ele fala boa noite, Jesus, malemar, irmãos. Mas quando ele está na prova, ele está em todo tempo orando, buscando a presença de Deus, querendo estar diante de Deus. Senhor, não te esqueça de mim, Senhor, a minha causa, Jesus, não se esqueça da minha causa, Jesus. Ele vê alguém sendo abençoado, ele se alegra mais ainda, porque brota a esperança. Ele diz, o próximo da fila sou eu, agora quem vai ser abençoado vai ser eu. Ele fica numa expectativa de algo milagroso acontecer na vida dele. Então, meus irmãos, o sofrimento vai nos moldar à estatura de Cristo. Por isso você não deve desfalecer, se entristecer. A partir de hoje, eu não vou na igreja, eu vou assistir o Faustão. Vou ficar assistindo o Fantástico, mas não vou na igreja. Para com isso, irmão. É aqui que você vai ouvir que Jesus está contigo, que pode livrar você. Não é Faustão, não é Fantástico, eles nem estão preocupados com isso. Mas Jesus, ele está preocupado na sua vitória. A cruz de Cristo também é símbolo do serviço sofredor. Jesus, através da diaconia que ele expressou, através do serviço que Jesus expressou, Jesus, ele nos mostra que é possível, ou melhor, que o serviço, ele advém de algo que traz o sofrimento também. Eu li uma frase do pastor John Stott, ele vai dizer assim: sofrimento e serviço, paixão e missão caminham juntos. Outra pessoa vai dizer assim, que o sofrimento ele é indispensável ao serviço frutífero ou eficaz. É impossível, irmãos, a pessoa que não passa por dificuldade, ela conseguir dar fruto. Porque ela se acomoda dentro do seu sistema, dentro do seu mundo, e não está preocupado com mais nada. E a Bíblia vai nos dizer lá em João capítulo 5, que aquele que está produzindo fruto, o que acontece? Ele vai lá e corta, e poda, para que produza mais fruto. Não para exterminar, não, mas para que produza mais fruto. E essa poda, meus irmãos, e esse corte que é feito, isso é uma demonstração de sofrimento também no nosso serviço cristão. Então muitas vezes nós precisamos, a pessoa vem ensaiar e fala, oh meu Deus, eu estou sofrendo tanto, por que eu vou cantar no coral? Mas é nessa hora que você tem que vir cantar no coral, para o diabo entender que você não abaixou a cabeça, Você vinha aqui cantar com aquela, tu és fiel, Senhor, Claro que eu não canto tão bem como o Gerson, mas essa é uma realidade. Abrir a boca e louvar mesmo, não deixar de cantar, não deixar de louvar. Entender, irmãos, que Deus está pronto a nos abençoar. O inimigo quer te ver calado, quer te ver triste, cabisbaixo, sem orar, sem ler a Bíblia, sem fazer tantas coisas, sem ter comunhão com os irmãos. Mas Deus, ele caminha ao contrário. Deus quer ver você orando, louvando a Deus, buscando a presença de Deus, tendo comunhão com os irmãos. Esse é o prazer de Deus, e o prazer de Deus é manifesto nas nossas vidas, produzindo alegria. Então, em meio às tristezas da vida, adore o Senhor. Em meio às tristezas da vida, não devemos esquecer de trabalhar para o Senhor.
Não é fácil, irmãos. Hoje aqui no Brasil nós podemos dizer que é tudo fácil, mas existem países por aí, de pessoas que saíram do Brasil para ser missionários em outros países, que eles estão tendo que pagar com a sua própria vida. E esses dias postaram uma foto no Facebook, eu acredito que a maioria dos irmãos viu, de um pastor que estava prestes a ser enforcado, e ele estava sorrindo, cumprimentando as pessoas que estavam ao lado. Isso, irmãos, isso é uma natureza pura, é a figura de um verdadeiro servo. Eu vou morrer por amor a gente, que negócio que é esse? Eu só fui lá pregar, agora eu vou ter que morrer. Sendo que a palavra, irmãos, de Deus nos ensina que somos testemunhas. E a palavra testemunha, nenhuma das suas extremidades, né? Nenhuma das suas interpretações, traz a ideia de mártir. Alguém que dá a sua vida pela causa de outra. E nós esquecemos disso. Nós queremos, eu nunca me esqueço de um dia que o pastor Lázaro ministrou aqui e falou que hoje em dia o evangelho está tão fácil, né? Os pastores vivem em casas boas, andam em carros bons. Foi isso que o pastor Lázaro ministrou uma vez aqui. E essa é uma realidade, é essa mentalidade que nós temos quando aceitamos o evangelho. Achamos que é tudo uma moleza, irmãos. Se é assim? Se é assim tá bom. Eu prego hoje aqui e amanhã os irmãos estão tudo alegre comigo e eu vou me enchendo de glória, de glória, de glória, e não vem sofrimento e está tudo bem, eu ando cantando. Sendo que na verdade, irmãos, o amor a Cristo verdadeiro, ele é mediante a tribulação, é mediante a trituração. Mas mesmo que isso aconteça, Jesus ele não nos desampara. Jesus ele está conosco. Ele falou para Jacó, quando Jacó estava fugindo, ele falou para Jacó: Jacó, olha, você vai ir por onde você quiser, mas eu vou te trazer de volta, porque eu tenho uma promessa na sua vida, e eu vou cumprir essa promessa que eu tenho na sua vida. Gênesis capítulo 28, versículo 15. Então, meus irmãos, ainda que nós estamos passando por dificuldades, Deus está conosco. Deus está conosco. Será que você consegue entender isso? Bata no peito assim e diga: Deus está comigo. Não, irmão, foi fraco. Para ensaio, né? Para ensaio foi ótimo. Mas diga com convicção. Bata no peito e diga: Deus está comigo. Que coisa linda, irmãos. Deus está contigo, irmão. Deus está contigo. Deus é com você onde quer que você ande. Aleluia. A Bíblia diz também, vamos correr um pouquinho aqui, que a cruz, meus irmãos, nos mostra, ou a cruz, ela é a esperança da glória final. Porque nós só queremos a glória do homem, nós só queremos a glória humana, mas a cruz, ela é a esperança da glória final. Diz Paulo, ou melhor, diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus sabia o que lhe esperava, que era a glória, da qual a Bíblia vai dizer que diante do nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, como sabedor dessa verdade, Jesus ele suportou a cruz. Jesus ele venceu a cruz. E Paulo, eu já falei esse versículo, mas Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu sofro hoje aqui, eu passo por dificuldade aqui, eu sou acometido de enfermidade aqui, mas lá no céu não. Lá, a glória que está me esperando, aonde Deus vai fazer com que todas essas coisas cessem, é bem melhor do que aqui. Por isso Paulo diz assim: olha, o meu desejo é partir e estar com Cristo. Paulo ele expressou essa verdade. O meu desejo é partir e estar com Cristo, mas por causa de vós, eu vou ficar ainda por mais um tempo, né? Fazendo uma parafraseando isso que Paulo disse. Então, meus irmãos, Paulo ele tinha a certeza de que todo o sofrimento que se passa aqui, quando é colocado diante da cruz de Cristo, quando é olhado por detrás da cruz de Cristo, entende que redunda para o crente em ações de graça, deve redundar para o crente em motivo de grande alegria.
são as nossas dificuldades. Alguém disse que sem cruz também é sem coroa. É impossível que nós conquistemos algo se não passarmos por dificuldade. A cruz também fala sobre uma fé racional. Eu acho tão interessante a história dos amigos de Jó, nós já vamos encerrar. E a Bíblia vai falar dos amigos de Jó, que os amigos de Jó, eles começaram a acusar a Jó de uma maneira irracional. Começaram a acusar Jó de pecado. Olhavam para Jó, para o sofrimento de Jó, e diziam que Jó estava passando por aquela dificuldade porque ele estava em pecado. E Jó, a única coisa que Jó queria era ouvir que Deus relatasse para ele o que de fato estava acontecendo na vida dele. E nós vemos que isso se estende durante todo o livro de Jó. Chega um momento, irmãos, que Deus ele não aguenta mais ver essa conversa irracional que eles estavam produzindo. E a Bíblia diz que Deus resolve falar com Jó. E a Bíblia diz que Deus ele começa a fazer perguntas a Jó. Jó, onde estava tu? Jó, onde estava tu? E Deus ele vai perguntando, Jó, eu fiz isso onde você estava. E isso brotou no coração de Jó uma fé racional. Porque ele começou a pensar nas coisas que Deus estava fazendo. Ele começou a ver que tudo era obra de Deus. Que não era obra do acaso. Que não era uma questão de evolução, não. Que tudo era obra de Deus. E isso começa a despertar no coração de Jó uma prova racional da existência de Deus. Por isso que quando nós estamos aqui, assentados, prestando a Deus um culto, nós precisamos ter isso em mente. E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que nós precisamos oferecer a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Não adianta você vir para a igreja e ser manipulado por pensamentos, teologias, filosofias, e você sai amanhã do mesmo jeito que você sai daqui do mesmo jeito que você entrou, e amanhã é a mesma coisa, você vem aqui e fica do mesmo jeito, vai passando 30 anos de fé. E você está do mesmo jeito. Mas Paulo ele tenta abrir os nossos olhos dizendo que nós precisamos ter uma fé racional. Pensar, irmãos, por que eu estou sofrendo? Eu estou sofrendo por causa do diabo. Estou sofrendo. É nada, irmãos. Às vezes nós sofremos pelas nossas próprias escolhas que fazemos. Eu já falei sobre isso aqui, de pessoas que o pai diz lá, não casa com ele não, filha. Viu? Ele não é um rapaz bom. Ou fala para o filho, não casa com ela não, você vai sofrer bastante, rapaz. Larga disso, você é um rapaz bonito, né? Começa a falar tanta coisa, mas ele não quer ouvir. E depois quando casa e dá tudo errado, mas o diabo é sujo mesmo. Que diabo, irmão? Não tem nada de diabo não. E o diabo está lá no inferno, lá sendo, passando por aquele fogo todo lá, e nem entendendo que o camarada está acusando ele. A culpa é do pastor, o pastor devia ter vindo e colocado a mão na cabeça dele, sei lá, e falado que ele estava endemoniado, para despertar, abrir os meus olhos. Mas você escolheu, você quis assim. Agora somos nós que carregamos o resultado das nossas escolhas. Deus ele fala, irmãos, Deus nunca deixou de falar. Se nós oramos, irmãos, pode ter a certeza que Deus vai mostrar qual é a vontade dele para as nossas vidas. Mas o problema é o seguinte, será que nós queremos ouvir a voz de Deus realmente? Deus, o que eu faço? Sim ou não? Aí Deus fala, não. Tá bom, eu acho que Deus não está entendendo, né? Vamos lá, Deus de novo. Deus, sim ou não? Deus fala, não. Meu Deus, será que eu vou ter que explicar para Deus agora, né? Começa a fazer prova com Deus. Deus está falando. E a pessoa às vezes não quer ouvir a voz de Deus. Mas nós estamos aqui, irmãos, prontos para ouvir a voz de Deus. E pedimos para que Deus fale mesmo, que o que Ele falar nós cumpriremos. A cruz de Cristo é a prova do amor solidário de Deus. Você sabia que quando você sofre, Deus também sofre? Meu Deus, é mentira, isso daí é heresia. Se nós tivéssemos no tempo antigo, alguém ia sair correndo, gritando no meio da igreja, heresia! Heresia isso aí. Mas irmãos, quando nós sofremos, Deus também sofre. Quer ver, irmãos, uma prova? Paulo está perseguindo a igreja. Paulo está perseguindo quem? Ou melhor, Saulo está perseguindo quem? A igreja,
Saulo estava perseguindo a igreja. Aí de repente Saulo cai do cavalo, Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Mas quando nós sofremos, irmãos, Deus também sofre. Jesus, ele também sofre conosco. Você sabia que quando você chora, o Senhor também está ao seu lado, te consolando? Por quê, irmãos? Porque a cruz de Cristo é uma prova de um amor solidário. Você estava em pecado, eu estava em pecado, nós estávamos rumo ao abismo, estávamos indo rumo à perdição. E o que aconteceu? Jesus, ele olhou para nós. Ele tinha pago um preço muito alto por nós, e ele resolveu intervir na nossa vida. O povo de Israel havia sofrido aproximadamente 400 anos. E um dia o povo de Israel começa a gemer por causa da servidão. E a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido do povo. Que Deus viu a situação que eles estavam vivendo. E Deus resolveu entrar com providência na vida deles. Foi quando surgiu Moisés, e os irmãos sabem o resto da história. Então, irmãos, tudo isso aqui que eu falei, tudo, não serviria de nada se nós não entendêssemos, irmãos, que mediante o nosso sofrimento, Jesus está conosco também. Aí eu fiz uma pergunta no começo do culto: irmão Jonathan, mas e aqueles que sofrem? E aqueles que sofrem? E aqueles que estão sofrendo? Que estão sofrendo aí com tantas catástrofes e tantas coisas. Irmãos, a nossa esperança na cruz de Cristo, ela não nos livrará do sofrimento, mas ela nos ajudará a entender que todo sofrimento compensa para nós, que cremos em Deus, um eterno peso de glória. Aquelas pessoas que estão sofrendo, Jesus está vendo isso, é claro que Jesus está vendo, é claro que Deus está vendo. Deus pode intervir sim, mas elas precisam reconhecer, irmãos, que enquanto estiverem vivendo aqui nesta terra, estarão sujeitos, passíveis ao sofrimento humano também. Estarão sujeitos ao sofrimento humano. Eu quero nesta noite fazer uma única oração. Eu não vou me prolongar mais, mas eu quero orar por você, que quem sabe está passando por uma dificuldade muito grande, e você chegou na noite de hoje dizendo: irmão Jonathan, tudo isso aí que você falou não é metade do que eu estou passando. Eu não vejo solução para a minha vida. Mas eu vim aqui nesta noite, irmãos, e com humildade eu digo isso, para te dizer que mediante ao teu sofrimento, Deus está disposto, não a te tirar dessa prova e colocar você lá no lugar alto, numa mansão, onde tenha todos os suprimentos que você necessita, não. Mas a fazer reviver a esperança que está na sua alma, de que um dia isso vai passar. Se não for em vida, será lá no céu. Não deveremos ser hipócritas. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé, que eu já vou estar voltando o microfone. Eu não devo ser hipócrita ao chegar aqui e colocar diante de vocês uma mensagem de autoestima e gritar: receba, né? E pregar uma mensagem que faça você pular, voar, plantar bananeira, sair virando estrelinha no meio da igreja, ou tantas coisas, e amanhã a sua semana começar com dificuldades, e você falar: olha, mas cadê o Deus do culto de ontem? Mas o Deus desse culto, Ele quer que você entenda que mediante ao teu sofrimento, Ele está contigo. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você que está passando por dificuldade. Vem aqui, irmão, eu sou solidário com você nesta questão. Você que está passando por um momento de enfermidade, você que, quem sabe, está passando por uma frustração na sua vida material, na sua vida, né, conjugal, vem até aqui à frente que eu quero orar por você. Venha crendo que Deus pode. A igreja de olhos fechados, a igreja só estenda suas mãos aqui para frente, né? Você que precisa de oração, você que não sabe como vai ser resolvida aquela questão, venha até aqui à frente que nós estaremos orando. Venha, pode vir, sai do seu lugar, venha. Isso. A igreja está de olhos fechados, a igreja não está de olhos abertos, a igreja está orando. Deus pode intervir na sua vida, irmãos. Se Deus fizer o milagre na sua vida hoje, glória a Deus. Mas se Deus não fizer, glória a Deus do mesmo jeito. Não podemos pregar um evangelho irresponsável, dizendo que vai acontecer assim, e se não acontecer?
do mesmo jeito nós estaremos firmes na presença do Senhor. Firme na promessa. Como que é que canta? Canta, igreja, comigo. Firme nas promessas do Senhor Jesus andarei. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Fecha os teus olhos, irmãos, vamos orar comigo. Estenda as suas mãos para cá. Tem pessoas que carecem da sua oração nesse momento. Eu convido você a orar comigo nesta hora. Eu vou orar sim, mas eu quero ouvir a igreja orando. Por isso eu peço que a igreja comece a orar. Ore, interceda pela pessoa que está do seu lado, interceda por essas pessoas que estão aqui na frente, interceda pela pessoa que ficou na sua casa. Ore, irmãos, ore, ore, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Deus, pois estamos passando, Senhor, por momentos difíceis, Senhor. Mas quem disse que o Evangelho nos traz somente coisas, ou melhor, que passaríamos somente por coisas boas? Meu Deus, nós estamos sujeitos, Senhor, às coisas naturais dessa terra. Nós estamos sujeitos aos quesitos morais do ser humano. Senhor, a Bíblia nos diz, Senhor, que somos o dia inteiro feito espetáculos, tanto por Deus, tanto para Deus, para seres celestiais, como também para os anjos e homens da terra. Senhor, eu oro, Senhor, por estas vidas que estão dizendo que precisa de um socorro divino. Eu oro, Senhor, por essas pessoas que estão aqui na frente, algumas até chorando, Senhor, e pedindo: Deus, entra com providência na minha vida. Abassúbia cantorobalábia, débia canto íbia labracantobia. Deus, enquanto nós estamos orando, Senhor, eu gostaria de pedir ao Senhor que o Senhor derramasse sobre essas vidas, Senhor, um renovo espiritual, Senhor. Renova as forças, Senhor. Renova, Senhor, a esperança que foi perdida, Senhor. Renova, Senhor, a expectativa, Senhor, de uma vida vitoriosa no Senhor. Deus, faça menção, Senhor, nesta oração, ao coração dos nossos irmãos, Senhor, da necessidade, Senhor, de ficar firmes com o Senhor. Nos ensina, Senhor, a tomar por exemplo o sofrimento de Cristo nas nossas vidas, sabendo que não foi em vão, Senhor, e que tudo que nós passamos aqui, Senhor, produza para nós um efeito enorme de glória. Esteja conosco, Senhor, esteja conosco, nós estamos orando. Abençoa os nossos irmãos, abra as portas, Senhor, dá vitória ao teu povo, Senhor. Quem sabe não é hoje que o Senhor deseja abençoar o teu povo, Senhor. Obra cantorobra lábia. Deus, abençoa o teu povo, e que o nome do Senhor nesta noite seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.